Quem é João Paulo Capobianco, o braço direito de Marina Silva que discretamente parece estar destruindo a biodiversidade brasileira por dinheiro? João Paulo Capobianco é um homem discreto formado em biologia que hoje ocupa o cargo mais poderoso do Ministério do Meio Ambiente depois da ministra, mas também é sócio da Construcap. Essa empresa fundada por seu pai ficou famosa na Operação Lava Jato pelo pagamento de propina em contratos da Petrobras que levaram à prisão do seu irmão Roberto, presidente da empresa. Ele sempre negou participação nos negócios da família, mas recentemente no processo de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara a verdade começou a aparecer. A imprensa descobriu atas de reuniões da empresa que revelavam que João Paulo era dono de um percentual de 4,7% da Construcap, a empresa que mais tem vencido concessões nos últimos tempos, usando sua nova marca, Urbia. Inclusive a do Parque Nacional de Jericoacoara. Mas afinal o que aconteceu em Jericoacoara? Ocorreu a entrega do parque para a iniciativa privada pelo Ministério do Meio Ambiente de uma forma que enganou a população local e vai gerar muito lucro para a empresa de João Paulo. Para entender, precisamos primeiro olhar para a localização peculiar da vila de Jericoacoara. Ela fica atrás do Parque Nacional. A vila em si é uma área urbana que não faz parte do Parque Nacional, é apenas um bairro do município de Jijoca. Mas é impossível você chegar lá sem cruzar o Parque Nacional. E nas audiências públicas, onde os órgãos do governo devem esclarecer aos moradores o que vai acontecer, ficou garantido que não haveria cobrança para se chegar na vila de Jericoacoara. Só um ponto que ela falou aqui sobre entrar no parque e entrar na vila, tá? Isso aqui para usufruir dos serviços do parque. Do parque. Então vamos supor, agora, tem uma situação que claramente é possível. A pessoa não quer usar o parque. Ela não paga isso aqui, ela vai só na vila. Que o direito constitucional de ir e vir seria respeitado. Mas o direito de ir e vir das pessoas está garantido. A gente não pode mexer nisso. E que a cobrança de ingressos aconteceria apenas nas atrações do Parque Nacional. Ele poderia cobrar no máximo R$ 50 se as pessoas acessassem todas as atrações do parque. O que ele poderia fazer? Cobrar R$ 10 para o cara ir na Pedra Furada, R$ 10 para o cara ir na Avenida Preguiça, por exemplo. Mas depois das audiências públicas, nos bastidores do ministério comandado por João Paulo, resolveram mudar esse entendimento. Talvez por causa disso a Construcap tenha dado um lance pela concessão quase 3 vezes maior do que o segundo colocado. E aí quando a concessão foi ser implementada a população entendeu que tinha sido enganada. O Ministério de João Paulo resolveu transformar o que antes era ingresso específico para cada atração do parque em um pedágio de acesso à vila, onde qualquer pessoa que se hospedasse na vila de Jericoacoara, que não faz parte do parque, teria que pagar todo dia para a Construcap o ingresso máximo correspondente a todas as atrações do parque, mesmo que ele nem saísse da vila. Além da transformação do que era ingresso de atração em pedágio de acesso, a população foi surpreendida por obras enormes, que nunca tinham sido apresentadas antes e que estavam destruindo toda a natureza do Parque Nacional. Máquinas enormes, terraplanagem, desmatamento, compactação do solo, abertura de estradas, uma construção do tamanho de um shopping center sendo feita pela Construcap na área mais delicada do Parque Nacional, aonde vivem diversas espécies em extinção. Tudo isso sendo feito sem nenhum estudo de impacto ambiental, e trazendo consequências graves para a natureza. Foi aí que a população descobriu o método de autorização inventado pelo ICMBio para burlar a legislação ambiental brasileira. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais robustas do mundo com a proteção do meio ambiente gravada na Constituição, que diz que qualquer obra geradora de impacto precisa ter estudo ambiental, e todo o processo de licenciamento ambiental precisa ser feito em 3 etapas: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Mas para facilitar a vida das empresas que ganham concessão de parque, o ICMBio, que é subordinado a João Paulo, ignorou tudo isso e criou uma norma interna que diz que dentro dos parques nacionais, as empresas que ganham concessão não precisam respeitar nada disso. O órgão libera tudo de forma simplificada sem nenhum estudo ambiental. Além de ilegal e inconstitucional, a norma é um completo contrassenso. A função dos parques nacionais é proteger a natureza, e justamente nessas áreas o ICMBio decide afrouxar as regras para construir. O plano era perfeito, só tinha um detalhe. A comunidade de Jericoacoara. Um povo guerreiro, descendente de índio, que já enfrentou várias outras batalhas para preservar o lugar. Essa comunidade, que hoje vive do turismo, entendeu rapidinho que esse negócio iria mudar o destino turístico de uma forma radical, e que ele deixaria de ser Jericoacoara. E quem mais iria perder eram os nativos, que têm as pousadas mais simples, e recebem casais que não têm como pagar mais de R$ 1.600 por semana de ingresso, para poder se hospedar em Jeri. Então o povo foi para a guerra. Manifestações, denúncias ao Ministério Público, abaixo-assinados, ações na Justiça.
E mais manifestação. O barulho que o povo fazia começou a chamar atenção e a imprensa começou a noticiar. E a imprensa começou a investigar. A posição oficial de João Paulo sempre foi de que ele não participava dos negócios da família. Só que a imprensa analisou as atas de assembleia da Construcap e descobriu que João Paulo participava da gestão votando no conselho de administração da empresa e que ele era sim acionista da Construcap. E começou a noticiar o conflito de interesses. Para apagar o incêndio, João Paulo recorreu à Comissão de Ética da Presidência da República, e a conselheira Maria Lúcia Barbosa concluiu que não havia conflito formal de interesses, e fez algumas recomendações para evitar algum conflito futuro. Mas e os conflitos informais? E será que a conselheira sabia do passado? Onde os órgãos subordinados a João Paulo enganaram uma população inteira. A pessoa não quer usar o parque. Ela não paga isso aqui, ela vai só na vila. E transformaram o que era ingresso específico para a atração do parque em um pedágio para chegar na vila que não pertence ao parque, para aumentar o lucro da sua empresa. Se João Paulo estava preocupado com ética, por que ele não consultou a comissão antes da Construcap participar do leilão? Por que ele só se preocupou com ética depois que a imprensa descobriu que ele era sócio do negócio? A conta com a nova fórmula criada nos bastidores é fabulosa. Acompanha comigo. Jeri recebe 1,5 milhão de turistas por ano que ficam em média 7 dias. Nos primeiros 4 anos da concessão o preço médio do ingresso por pessoa é de R$ 80 e nos outros 26 anos da concessão o preço é de R$ 120 por pessoa. A conta toda em 30 anos de concessão ultrapassa os 36 bilhões de reais com a nova fórmula criada nos bastidores. Por que será que a segunda colocada no leilão ofereceu 25 milhões e a Construcap ofereceu 61 milhões no leilão da concessão de Jericoacoara? Será que só a Construcap sabia dessa nova fórmula? E só para terminar a matemática, os 4,7% de João Paulo ultrapassam 1,5 bilhão. Acontece que mais uma vez João Paulo esconde a verdade. Uma pesquisa na internet encontrou uma ação na justiça, iniciada por João Paulo, onde este briga com o irmão Roberto, presidente da Construcap, pelo poder na empresa. João Paulo reclama de uma manobra feita por Roberto para tirar ele do conselho de administração, e briga para tirar Roberto da presidência da empresa. E mais, ele revela que na verdade o seu percentual na empresa é 4 vezes maior, de 16,59% considerando a parte adicional repartida pelo pai em vida. Mas não era este o que se declarava sócio minoritário que não participava dos negócios da empresa? Então por que ele está brigando tanto por poder dentro da Construcap? E como ele é sócio minoritário se o percentual dele é semelhante ao dos outros irmãos? Aliás, esta ação na justiça é um show de horrores mostrando todos os episódios de envolvimento da empresa em escândalos de corrupção, fraude em licitações públicas, pagamento de propina, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. João Paulo relata uma reunião do Conselho de Administração onde Roberto manda esvaziar um andar inteiro da sede da empresa, dispensando todas as secretárias, proibindo gravações e recolhendo os celulares dos acionistas, para então relatar todas as fraudes contábeis que praticou para usar dinheiro da empresa para pagar seus advogados pessoais e suas multas da Operação Lava Jato. João Paulo pede à Justiça que Roberto seja destituído da presidência da Construcap porque, segundo ele, Roberto não tem condições morais de presidir a empresa. Agora me responde, se o próprio João Paulo diz que a Construcap é essa podridão toda, como é que ele, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, permite que essa empresa participe de licitação no Ministério? Será que a Lei de Licitações e Contratos Públicos e a Lei de Conflito de Interesses permite isso? E vamos atualizar a conta do faturamento do João Paulo? Agora vamos falar de ICMBio? Até 2007, o Brasil tinha apenas um Instituto de Meio Ambiente. O IBAMA cuidava muito bem dos parques nacionais e das concessões na época. Mas a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, assessorada pelo então secretário de Biodiversidade e Floresta João Paulo Capobianco, resolveram dividir o IBAMA e criar um segundo Instituto de Meio Ambiente Federal só para cuidar de parques nacionais. Isso não existe em nenhum outro país do mundo. Gastar dinheiro com 2 estruturas de comando federais paralelas para cuidar de meio ambiente. E adivinha quem foi o primeiro presidente do ICMBio? De lá ele só saiu para ocupar o cargo máximo depois da ministra. E você deve estar imaginando, se nós bancamos um instituto exclusivamente para cuidar de parque nacional, nossos parques devem estar muito bem cuidados, certo?
Desde 2007, o ICMBio gerencia as unidades de conservação federais brasileiras. Existem diferentes tipos de unidades de conservação no Brasil. Elas podem ser divididas em 2 grandes grupos. De um lado estão as de uso sustentável e de outro, as de proteção integral. As de proteção integral procuram diminuir a interferência humana. Como os parques nacionais e as estações ecológicas se tornam santuários da biodiversidade, espaços para a manutenção dos ecossistemas naturais. Mas afinal, se a única função do ICMBio é proteger os parques, por que em 2023 o órgão criou uma norma que desprotege os parques e permite grandes obras sem nenhum cuidado com a natureza? Então essa parceria com o setor privado é fundamental. A destruição feita no Parque de Jericoacoara por conta dessa norma já rendeu um novo apelido ao órgão, Instituto Capobianco de Monetização da Biodiversidade. E a ministra Marina Silva? O que ela tem a dizer sobre tudo isso? Ao longo dos últimos 20 anos, João Paulo financiou campanhas políticas, coordenou eleições, e sempre está ao lado de Marina Silva em qualquer entrevista, audiência, reunião e tomada de decisão. Seu poder e sua influência são enormes. João Paulo fala, pensa e até assina por Marina Silva. E é este cheque em branco que parece permitir que João Paulo conduza o ministério a tomar decisões que podem ser ruins para o meio ambiente, mas boas para a Construcap. Se você acha que essa história é fake news ou intriga da oposição, sinto muito lhe informar que ela é toda provada com documentos. Está na hora da concessão do Parque de Jericoacoara ser anulada. Não é só mais uma questão do sustento de uma comunidade inteira que foi enganada, ou dos crimes ambientais que foram cometidos. É por uma questão de moralidade pública.